A música deles foi descrita como merda inteligente e carente de expressão pessoal. Jornais diziam que eles só queriam dinheiro de um público alienado e manipulado, e que o grupo até dividiu a sociedade musical sueca entre os que faziam arte e os que só eram produzidos. Sim, eram tipos comentários que você encontra nas redes sociais sobre a Anitta ou qualquer artista popular. Mas não, nós estamos falando simplesmente do ABBA. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais alguns babados da música pop. É fato que a grande catapulta para o sucesso do ABBA foi sua vitória no famoso concurso Eurovision, em 1974. Graças à canção Waterloo, o grupo formado por 2 casais deu para a Suécia sua primeira das 7 vitórias que acumula até hoje, num dos grandes festivais de música da Europa. O que poucos lembram é que já foi aí que o ABBA começou a ser profundamente odiado. A música foi considerada tão pop, tão comercialmente feita, que decidiram fundar um outro festival, focado em música alternativa, num protesto contra o Eurovision. Esse festival teve o apoio de grupos como o próprio Conselho Sueco de Artes, do Comitê de Cultura da capital do país e de produtores de rádio. Não foi um movimento apenas popular, ele contou com o apoio maciço também da Suécia oficial, diz o jornalista David Nystrom, do jornal sueco Gefle Dagblad. Ou seja, a vitória do ABBA em 74 com uma música pop foi tão polêmica dentro do festival como se Luísa Sonza derrotasse Elis Regina no Festival da Canção de 65. Exageros à parte, é preciso obviamente entender o contexto cultural europeu dos anos 70. A Europa dessa época do Eurovision passava por drásticas mudanças sociais, como a queda de ditaduras, contra-ataques políticos violentos. 3 semanas depois da vitória do ABBA, por exemplo, a canção portuguesa E Depois do Adeus virou símbolo da Revolução dos Cravos, a revolução que derrubou o fascismo em Portugal. E essa canção ficou nas últimas posições do Eurovision. Já na Itália, debatiam sobre a aprovação do divórcio, e enquanto isso, no Eurovision, 2 mulheres em roupas coloridas cantavam sobre desilusão amorosa, comparando isso à derrota de Napoleão Bonaparte. Ou seja, muitos na Europa viram a vitória do ABBA como algo de péssimo gosto. Para completar, a moda na Suécia era até apelidada de Movimento da Música Progressista, onde temas políticos de esquerda eram incentivados a permear a música, em especial o rock, segundo Alf Arvidsson na sua tese sobre a música setentista sueca. Afinal, fazia mais de meio século que a Suécia era governada por lideranças sociais democratas, então a questão era vender principalmente na música ideais de anticapitalismo e autenticidade artística. Mas essa autenticidade na época era muito ligada àquela noção de que o artista tem que compor músicas de forma muito natural, fluida, enquanto isso o ABBA preferia se isolar na sua ilha, na sua cabana, só cercado das suas aparelhagens, o que os críticos entendiam como algo muito forçado e artificial. O período era tão sério que o ABBA foi julgado até por fazer música com alta qualidade técnica, usando das tecnologias mais modernas de gravação da época, como contou o próprio membro do ABBA, Björn. Na Suécia havia um movimento progressista na música e nós éramos os inimigos. E pessoalmente não prestei atenção a tudo isso, não significava nada para mim, mesmo que eles nos odiassem. Não à toa, aquele festival alternativo criado para rivalizar com o Eurovision tinha como slogan a luta contra a comercialização da cultura. Depois da invasão do rock inglês nos anos 50, a língua sueca também voltava a recuperar seu status na própria terra, e a ideia de cantar em inglês para eles excluía quem não tinha a escolaridade necessária para entender. E lá vem o ABBA lançando faixas em inglês. Eles, é claro, lançavam versões em sueco de suas faixas, mas não eram essas que faziam sucesso. Assim, a vitória no Eurovision
Eurovision deu sim da noite pro dia a fama mundial que o grupo queria há anos, mas muitos críticos viram a vitória como nada demais e disseram que a música deles estava num meio termo, pois as letras eram muito ingênuas. Até aí tudo bem, mas logo ficou bem claro que o objetivo do grupo era mesmo fazer fama e dinheiro. Em 75, já no ano seguinte ao Eurovision, o ABBA lançou 3 discos em intervalos de 3 meses, sendo que desses 3, 2 álbuns eram compilados dos maiores sucessos deles. Detalhe, isso normalmente se faz quando você já tem sucessos ou carreira. E embora o ABBA estivesse na estrada juntos desde 1972, o mundo mesmo só conheceu eles em 74, no Eurovision, ou seja, literalmente um ano antes dos compilados saírem. Foi o que os músicos e os críticos precisavam para começar a atacar o ABBA de verdade. A música deles não expressa nenhum sentimento e a ideia comercial brilha constantemente. Assim, a música se torna um produto desapaixonado e frio, disse o editor-chefe de uma empresa de rádio na época. Já um artigo sueco em 75 foi bem direto. O ABBA são os frangos de abate da música popular na era do digital. Suas músicas são de uma harmonia simples e cheias de repetições. Eles cantam "Eu amo vocês", apontando para o público, mas isso é mentira. O ABBA não nos ama, eles amam o dinheiro que conseguem roubar de nós quando nos deixamos levar pela ABBA mania e perdemos nossa mínima noção da realidade por uma hora de show. E eles eram descritos como o resultado de um cinismo intransigente, segundo o maior biógrafo sobre a banda, o historiador Carl Magnus Palm. Diziam até que o fato da banda ser formada por 2 casais era uma jogada de marketing, um absurdo, contou Björk em entrevista ao jornal sueco Svenska Dagbladet. E isso não significa que só havia ódio. Até por irem na contramão do som do momento, eles eram elogiados em alguns lugares, como no Reino Unido e até nos Estados Unidos, como uma novidade. Mas as críticas negativas sempre sufocavam as boas. A coisa era tão feia que até músicos e técnicos que trabalhavam com o ABBA sofriam ostracismo no cenário, ou seja, eles eram boicotados de trabalhar em outros lugares. Não à toa, as próprias Agnetha e Anni Frid, até 75, ainda lançavam música fora do ABBA, porque diante de tudo isso, ninguém achava que o grupo ia pra frente. O que bem sabemos não foi o que aconteceu. Ok, mas por que o ABBA aguentaria tudo isso? Será que realmente compensava ter o ódio do seu país para ficar rico ou famoso? Sim, isso compensa até hoje. Mas por que 4 músicos que já tinham carreira antes e eram talentosos se deixariam ser assim, tão diminuídos e julgados? Simples, os membros do ABBA eram apenas empregados, todos contratados e obedientes ao empresário Stig Andersson. Stig era uma figura tão dominante e autoritária por trás do ABBA que ele sempre foi apontado como o 5º membro oculto do grupo sueco. É Stig quem escreveu Waterloo, a música que deu fama ao ABBA. Não à toa, é ele que vai lá subir para receber o prêmio do Eurovision em 74. O ABBA mal consegue subir ao palco, segundo eles, por nervosismo, o que acaba gerando uma situação um tanto desconfortável. Ladies, wait. Waar zijn de anderen? Roepie, kom maar. They say they're shocked at having won. I don't believe it for a minute. No artist was... Era Stig quem fazia o grupo cantar em inglês, pois uma das metas do empresário era que o ABBA fizesse sucesso lá no Reino Unido, onde a indústria da música era super forte. Foi Stig também que deu a ideia de lançar aqueles compilados de sucesso. Traduzindo, foi Stig quem deu fama e fez o ABBA acontecer. Afinal, esses compilados de sucessos realmente foram sucesso e ajudaram a lançar o ABBA pelo mundo. E naquela época era com venda de discos que eles faziam dinheiro. E esses compilados acabaram furando a bolha sueca e bateram recordes na Alemanha e Austrália, que então se tornaram os maiores consumidores do grupo ABBA.
Stig Anderson também tinha outra estratégia. Ele apostava em videoclipes. E vale lembrar, videoclipes não foram bem vistos no mundo da música, até o surgimento de Madonna e Michael Jackson. Stig também cuidava das finanças do grupo e sabia que, segundo as leis suecas, havia dedução de impostos caso as roupas deles fossem tidas como escandalosas demais para serem usadas no dia a dia. Resultados: clipes e sessões de fotos multicoloridas, por vezes breguíssimas, mas que chamavam a atenção e vinham com bônus de custar menos. E aquilo deu certo. Foi o clipe de Mamma Mia que fez o ABBA virar sucesso na Austrália. Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist? O ABBA de fato era tão comercial que Stig Anderson se recusava a lidar com países comunistas que não pagassem em dólar americano. Por isso o grupo não se apresentava em lugares como Vietnã, Coreia do Norte e China. Já a União Soviética, para poder ouvir ABBA, pagava os direitos autorais com barris de petróleo, armazenados em Estocolmo por Stig, segundo a filha do próprio em entrevista. Para completar, o Stig tinha o hábito de viajar para vários países, em especial os Estados Unidos, para ver o que estava tocando lá, como uma pesquisa de mercado, e às vezes ele comprava os direitos de várias canções populares e voltava pedindo para o ABBA fazer a versão deles, como uma estratégia de sucesso rápido. Talvez por isso, algumas canções do ABBA remetam a alguns sons do momento, como o do Queen, do Elton John e as músicas das discotecas que dominavam o cenário na década de 70. E sim, a mídia sabia de tudo isso, por isso massacravam tanto o grupo, os acusando de promover lavagem cerebral comercial e só escreverem música lixo. É válido lembrar que o mundo vivia as intensas revoluções civis, então até de misóginas e antifeministas as letras deles foram acusadas. Como o eu lírico de certas faixas era cantado por mulheres, dava a entender que eram elas que se sentiam sozinhas e só encontrariam sossego se encontrassem um homem. Em Gimme Gimme Gimme, elas literalmente dizem: me dê um homem depois da meia-noite. Mas talvez o ABBA tenha sido visto como tão certinho que foi difícil imaginar que a música era sobre sexo e depressão. E não ajudava o fato de a mídia sexualizar as duas, com frequência colocando a bunda de Agnetha em pauta. Em 76, o Daily Telegraph até escreveu: essas duas garotas estão entre as mulheres mais eróticas do show business. Sim, o ABBA até brincava com a sensualidade, mas dizer que Frida e Agnetha eram as mais eróticas do show business foi como dizer o mesmo da Priscila Alcântara. I read somewhere where you are the proud owner of an award which declares you as the lady with the most sexiest bottom in Europe. Is that true? How can I answer to that? I don't know. I haven't seen it. Agnetha's bottom tops show. Oh my God. Don't they have bottoms in Australia? Tudo isso, porém, deu muito certo, culminando no melhor ano dos 5 suecos, 1976, quando a febre em torno deles atingiu o auge, sendo até apelidada de ABBA-mania. Em 76, enfim, eles dominaram o mercado britânico e conseguiram seu primeiro e único grande hit em outro mercado musical, o estadunidense, graças ao sucesso da faixa Dancing Queen. É por isso que em 77 sai um filme sobre o grupo, que obviamente se passa na Austrália num misto de ficção e documentário. 77, por sinal, é o único ano em que o ABBA não lança um disco, pois o Stig Anderson era um patrão tão linha dura que enquanto tiveram na ativa, os suecos lançaram um disco oficial por ano, de 72 a 81, exceto em 77. E não que o grupo não desse pistas sobre sua situação. Eles inclusive têm uma música chamada I Am a Marionette, onde cantam com todas as letras: eu sou uma marionete, o animal de estimação de todo mundo, desde que eu cante, apenas um palhaço velho e bobo. Como em qualquer tipo de exploração no trabalho, porém, foi justamente isso que precipitou o fim do ABBA. Segundo a biografia de 2001 de Carl Magnus Palm, em 1977, Agnetha chegou a trabalhar grávida mais
mais de 12 horas por dia, o que quase lhe causou um aborto espontâneo. Talvez por isso a relação entre ela e Björk tenha azedado, pois no ano seguinte, 78, eles se separaram, o que acabou afetando todos na equipe. Sem falar que Agnetha tinha síndrome do pânico e pavor de multidão, por isso eles não faziam tantos shows e investiam mais em videoclipes e fotos promocionais. Eles queriam ser estrelas e realmente faziam de tudo para isso. A música, a imagem de estrelas, os figurinos. Eles tiravam muitas fotos o tempo todo. Parecia até que eles não faziam nada além de tirar fotos. Segundo o próprio Benny, em 10 anos de carreira, eles devem ter feito apenas uns 100 shows, enquanto biógrafos apontam pelo menos uns 200. Mas é aí que chegamos em outro ponto. Como todo produto cheio de oferta no capitalismo, o ABBA saturou. E sempre que eles estavam em baixa, o Stig Anderson então mandava colocar outdoors de $500 mil por Hollywood para dizer que sim, o ABBA era a banda de maior bilheteria da história dos estádios. E no final de 79, mais um compilado de sucessos foi lançado. Mas apesar deles venderem milhões e terem um público grande e fãs de verdade, havia um outro e bizarro porém. As pessoas tinham vergonha de ouvir ABBA. Ing-Mari Halen, que acompanhou a banda em turnês e virou diretora criativa do Museu do ABBA, diz que as críticas abalaram os quatro por muito tempo. Enifred me disse há alguns anos que ainda sentia uma pontada no coração ao lembrar de quando pessoas diziam a ela que gostavam dos discos do ABBA, mas que os escondiam. Contou Ing-Mari. Mas por quê? Bem, primeiro por conta de seu estilo, visto mesmo na época como cafona, excêntrico, porém não excêntrico no nível fashion. Grace Jones só renovaria isso no final de 70. Vale ressaltar que a onda punk rock já tomava conta, só que o ABBA não era ousado demais para ser punk rock e eram quase polidos e perfeitos demais para ser punk. Por isso, eles não tinham um apelo jovem e a cultura já avisava os jovens como consumidores desde os anos 50. Quem eram então os maiores fãs do ABBA nessa época? Crianças, adultos e idosos. Afinal, você não sabia nada sobre a vida pessoal deles. Eles não eram envoltos em polêmicas e eram vistos como bem comportados na mídia, o que não fazia diferença em se tratando de público. Porém, jovens músicos famosos tinham vergonha de admitir e dizer que se inspiravam no ABBA, como Bruce Springsteen e Elvis Costello, por exemplo. Assim, apesar de não terem concorrência, o ABBA não tinha o apoio de músicos com o apelo que eles não tinham. Agora, saia na rua hoje e pergunte quem não gosta do ABBA e tente achar um músico famoso que não fale bem deles. Contudo, depois de praticamente atirar para todo lugar, lançando músicas até em espanhol, no início dos anos 80, o ABBA já andava capengando. Os casais não se davam bem e isso era evidente até na frente das câmeras. No, it's really a difficult decision because Ben and Bjorn has written so many good songs. Thank you. Yes, but you should know about that by now. Well, you never said that. Okay, so it's the first time. Sem nunca terem dado um adeus oficial, o ABBA então lançou um último álbum, o sombrio The Visitors, em 81. Depois cada um começou a fazer projetos paralelos e eles não voltaram mais. Nesse período, eles descobriram que o empresário deles, o tal Stig Anderson, tinha lhes dado um golpe de $4,5 milhões e envolvido 3 deles num problema fiscal que quase fez com que o Benny, o Bjorn e a Agnetha fossem presos. Ou seja, não tinha mais clima para a equipe se reunir de novo e talvez por isso, mais do que qualquer coisa, o ABBA enfim tenha terminado e se recusado a voltar juntos. Fala sócios! Uma pausa rápida aqui pra gente falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde a partir de R$5 você já pode ajudar a Sociocrônica a continuar na ativa e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do Sociocrônica. E aqui vai um muito obrigado aos apoiadores e a você também que tá aqui com a gente. Agora, vamos lá continuar o vídeo.
A essa altura, depois de tudo que tinha acontecido e de todo o ataque da mídia, eles mesmos achavam que seriam engolidos pela história e, exceto por fãs, parece que ninguém se importou muito com o sumiço deles. Então, como foi que o ABBA se tornou o que é hoje e conquistou finalmente sua aclamação? O de sempre, o famoso distanciamento histórico. Quase 10 anos depois que o ABBA se apresentou pela última vez, a dupla britânica Erasure lançou o EP ABBAesque, algo como ao estilo ABBA em português, onde os músicos cantavam 5 covers do grupo sueco, e este EP virou número 1 na Inglaterra e número 2 na Alemanha. Com isso, vários artistas começaram a regravar o ABBA também e admitir publicamente que sim, amavam o grupo. Madonna, nos anos 2000, usaria um sample do ABBA no disco que a renovou no cenário em 2005. Claro, a essa altura, os jovens descolados dos anos 70 já estavam na casa dos 30 anos, e a outrora vergonha do passado agora já podia virar uma referência nostálgica, ou seja, o ABBA ganhou um valor simbólico. E aquilo não podia ter vindo em melhor momento, pois bem no início dos anos 90, o dono do ABBA, o Stig Anderson, vendeu todos os direitos de licenciamento do grupo para outra empresa. O que o ABBA fez então? Lançou o seu clássico compilado de sucessos em 92, o ABBA Gold, que se tornou o disco mais vendido do mundo até hoje. Para melhorar tudo, em 94 saíram 2 filmes que foram muito bem recebidos e deram reconhecimento ao ABBA, O Casamento de Muriel e Priscila, a Rainha do Deserto. É óbvio que esses filmes tinham que ser australianos. O primeiro, com Toni Collette, traz uma mulher gorda e excluída, fã de ABBA. E Priscila, a Rainha do Deserto, é sobre um grupo de drag queens na estrada. E isso só deixou claro o que antes era oculto: a identificação com o ABBA de pessoas excluídas ou fora do padrão, em especial LGBTs. Como bem ressaltado pelo especialista em música, Per Sindhi Larsen, a base de fãs mais leal do ABBA é da cena gay. A base de fãs mais leal é da cena gay. Acho que a forma como o ABBA criou sua música, esse típico feliz triste, é algo que faz parte da cultura gay numa perspectiva mais ampla. A cena gay é extremamente importante na trajetória do ABBA. A caricaturice e a breguice do grupo foram abraçadas pelos LGBTs, tanto quanto as divas da Hollywood clássica. Sem falar que Queen é uma gíria pejorativa em inglês para homens gays, o que dá para Dancing Queen um segundo significado, algo como viadinho dançante. E o sucesso desses filmes australianos deram uma ideia a Björn e Benny de fazer um musical com suas faixas. E foi assim que estreou em 1999 Mamma Mia, um dos musicais de maior sucesso do mundo. O que, claro, atraiu a atenção de Hollywood e deu origem a 2 filmes com Meryl Streep, um de 2008 e outro de 2018. E foi só aí que o ABBA não só fez mais dinheiro do que em seus 10 anos de carreira, como se firmaram de vez na cultura pop. E sabe o que o Björn disse quando o musical se revelou um sucesso? Talvez agora os críticos gostem. Em 2021, até Dave Grohl disse que o Foo Fighters era um misto de punk rock com ABBA. E sempre que perguntado, Dave não tem receio em dizer que adora o ABBA. Houve mais ABBA no mundo nos últimos 20 anos do que nos primeiros 20 anos. É meio estranho, contou Benny Anderson à CBS News em 2021. E é aí que jaz a questão. Tantas referências ao ABBA e agora elogios vindo de todo lado e de músicos variados, sem falar na nostalgia que tem um forte apelo no inconsciente humano, criaram a ilusão de que sim, o ABBA sempre foi valorizado, ou de que talvez você seria diferentão e saberia reconhecer o valor deles lá atrás, mesmo com todo mundo ao redor falando mal do grupo. Mas relaxa, quase todos os artistas que hoje são aclamados ou adorados foram odiados em sua época. Elvis Presley, Carmen Miranda, Chico Buarque, a mídia sempre foi ótima em manipular a opinião pública e o público nunca é fã de ser do contra e ser fã já é coisa de fanático e fanatismo é anticristão.
durante sua primeira entrevista sobre o nono e, de fato, o último álbum deles, o Voyage, Björk soltou: "No início dos anos 80, quando paramos de gravar, parecia que o ABBA estava completamente acabado e não haveria mais conversa. Na verdade, o ABBA estava morto. Não era descolado gostar do ABBA." Em resumo, se todo mundo falar mal hoje do seu artista preferido, não tenha vergonha. Pode ser que daqui a uns 10, 20 ou 30 anos ele vire um ícone ou referência pop do momento, em especial se esse artista tiver um ótimo empresário e um bom marketing. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui, e nós já temos 2 vídeos sobre o ABBA. Um, inclusive, a gente fala bastante sobre o impacto deles na cultura pop. É um vídeo antigo, lá do começo do canal, e a gente fala bastante já sobre esse renascimento do ABBA, sobre como ele colocou a Suécia no cenário pop, todas as pessoas que fizeram referências e qual é o motivo, principalmente, do sucesso do ABBA. É um vídeo bem legal. Eu revi, ele ainda continua interessante, então fica a dica para vocês irem lá conferir. E para quem achava que o ABBA realmente não tinha polêmica ou as letras eram sem graças e insossas, a gente tem também um vídeo chamado Lado Sombrio do ABBA, onde a gente conta um pouco mais de curiosidades da vida íntima deles, que quase não falam por aí ou não falavam na época. Mas aí fica a dica para vocês irem assistir logo depois daqui. E também assistam o nosso vídeo sobre a Grace Jones, que a gente colocou ali no nosso cenário, com a arte do nosso amigo Kioma. Fica aí um beijo pro Kioma se ele estiver por aqui vendo. E ficamos por aqui, sócios. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado aos apoiadores, muito obrigado aos nossos membros e muito obrigado também a você que ajuda a fortalecer o Sociocrônica e tá aqui ajudando, mandando pix, comentando, curtindo, compartilhando. Obrigado mesmo, porque sem vocês nada disso aqui seria possível. Verdade. Né? Até o próximo conteúdo. Tchau!